E aí, essa é a terceira e última parte dos nossos vídeos sobre o período helenístico, né? Num próximo, a gente vai começar a discutir filosofia medieval. Sobre o estoicismo e sobre o ceticismo, são as duas últimas discussões para a gente contemplar as 5 principais tradições filosóficas do período. De onde vem essa palavra estoicismo? Ela vem da palavra estoar, que em grego significaria algo como portal, algo como pórtico. Isso por quê? Porque filósofos como o Zenão de Cício, um dos representantes do período estoico, eram estrangeiros. E dentro de uma legislação grega, dentro de uma legislação ateniense, estrangeiros não poderiam ter casa própria, e por não terem casa própria não poderiam fazer grandes reuniões aí em espaços privados. Isso os obrigava a se reunirem em espaços públicos, né? E eles marcavam alguns pontos de referência, pontos de encontro. E, em geral, era embaixo de portais, de pórticos, de praças públicas. E isso fez com que as pessoas nas ruas de Atenas, ao verem intelectuais se aglomerando embaixo de portais, dissessem: esses são os filósofos do portal, esses são os filósofos do pórtico. E isso acabou garantindo o nome dessa tradição filosófica, estoicismo, né? O que esses caras propõem? Uma característica típica do período helenístico é a valorização de uma filosofia voltada à reflexão da condição humana, os caminhos para uma vida contemplativa, os caminhos para uma vida consciente, para uma vida feliz, ou pelo menos para uma vida suportável. Algo que contemporaneamente a gente chamaria de discussões existenciais. Só que à época, esse conceito, existencialismo, não existia. Então é anacrônico até dizer isso. Mas à época, a preocupação era muito similar, de reflexão da condição humana, da existência humana. E o Zenão, como os estoicos de uma forma geral, defendia o seguinte, de que há certos fenômenos da vida que são demarcados pelo destino. Isso quer dizer o seguinte, que há fenômenos que ocorrem na nossa vida que estão fora da nossa alçada, estão fora do nosso controle. Então a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente não pode mudar, a gente não deve se perturbar com aquilo que a gente não tem controle. E o nome que ele dá para isso é resignação. Esse é um outro elemento muito importante que a tradição cristã se apropriou, o conceito de resignação. Por exemplo, provavelmente alguma tia religiosa, sua vovó, seu pai, alguém na família, toda vez que algum fenômeno trágico ocorre, lhe diz o seguinte, que existe o tempo de Deus, que não se deve discutir ou discordar dos seus mistérios, ou ideias do tipo, você foi assaltado e diz, foram-se os anéis, ficam-se os dedos. Esse tipo de reflexão ela nos leva a um comportamento de aceitar aquilo que não temos condições de transformar novamente, aquilo que já ocorreu. Pois bem, os estoicos chamavam isso também de ataraxia, né? E a ataraxia para os estoicos remete à resignação, a aceitar todos os fenômenos da vida e da natureza que estejam para além da nossa alçada, para além do nosso controle. Repetindo, a tradição cristã absorve muito essa ideia, mas originalmente essa ideia, a da resignação, vem dos estoicos, né? E qual é o caminho para a resignação, segundo os estoicos? O que eles chamam de cuidado de si. Ou seja, constantemente, cotidianamente, buscar lapidar a si mesmo. Buscar admitir uma relação de controle, de ausência de perturbação, de controle, sobretudo emocional, muito próximo daquilo que os orientais, no budismo, por exemplo, chamam de nirvana. Obviamente eu não estou falando da banda, né? Eu estou falando do estado de espírito, a busca por esse controle, por esse equilíbrio, até em momentos radicais, até em momentos intempestivos. Buscar entender aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que está para além da sua alçada. O que está para além da sua alçada você não deve sofrer, você não deve buscar se amargurar com aquilo, você tem que procurar seguir adiante, né? Beleza. Nesse sentido, a gente pode estabelecer que algumas características do estoicismo podem ser dialogadas ali com o epicurismo, especialmente o conceito de ataraxia. Vamos para a última tradição do período helenístico, que é o ceticismo. Ser cético implica em quê? Duvidar de algo, né? Questionar algo. O pai do ceticismo, no mundo antigo, foi um rapaz chamado Pirro. Lá na Idade Moderna, você vai ver um cara chamado David Hume, que também deu vazão a alguma ideia de ceticismo, mas há uma outra característica, que é o ceticismo moderno. A gente ainda vai trabalhar isso. O que o Pirro defendia?
uma linha muito próxima da dos sofistas, como Protágoras, como Górgias, que é a ideia de que não existem verdades absolutas. Toda a produção do conhecimento ela tem uma natureza provisória. Todo conhecimento ele busca verossimilhança, ele busca uma representação da realidade, mas ele nunca dá conta da essência da realidade. Assim sendo, o que a gente deve propor para a vida? Essas duas palavrinhas parecem pesadas, mas é o que ele defendia. A busca pela indiferença. Essa palavra ela tem uma conotação muito negativa contemporaneamente, mas para ele não. O que é levar a vida com indiferença? É viver sem a busca de um real a ser descoberto. Tem gente que vive em busca do real sentido da vida, tem gente que vive na expectativa de encontrar o seu verdadeiro eu, ou a outra pessoa amada, ou coisa do tipo. Para os céticos, não há essa essência universal, atemporal da verdade. Então, viver sem esse tipo de expectativa, sem essa preocupação. E, paralelamente, buscar a suspensão do juízo. O que ele está chamando de suspensão do juízo? Há uma tradição muito comum na filosofia em ficar categorizando ideias e conceitos. O que é a justiça, o que é a política, o que é a verdade. E para ele isso é uma enorme perda de tempo, né? A gente, ao invés de ficar categorizando o mundo, a gente tem que suspender esses ajuizamentos do mundo e entender que toda narrativa, que toda construção intelectual, ela é uma interpretação, é uma representação e, portanto, ela é provisória, né? Essa visão, embora seja lá do mundo antigo, ela passou a ser muito absorvida por intelectuais mais contemporâneos, do Nietzsche, século XIX para cá. Mas isso é pauta de vídeos futuros. Com esse vídeo a gente finaliza o mundo antigo e com os próximos a gente vai seguindo essa linearidade histórica, Idade Média, Moderna e depois discussões contemporâneas, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, tchau.